a gente precisa entender o porquê desse tema. Normalmente, a gente tem a figura de Jesus numa condição muito distante. E ele fez o possível para não ser assim. Com o processo dele de reencarnar, de encarnar, de mostrar muitas coisas, inclusive temas que nós vamos abordar, ele pegou e mostrou para nós que ele foi um homem, como homem humano, ser humano, como nós. Então, a gente vai entender esse significado do ensinamento, o que ele quis realmente mostrar perante isso. Olha o que a Joana nos traz. O homem Jesus, absolutamente lúcido e conhecedor do self que lhe mantinha a organização humana, era toda a luz, não havendo qualquer espaço para espaço sombra. Em poucas palavras, o tema, a nossa apresentação, ela vai basear nisso, no conhecimento profundo da humanidade. Então vamos entender. No final, essa frase, que é da Joana de Ângelo, vai ficar bem clara. Assim esperamos, né? Como foi dito anteriormente, ele encarna, ou seja, ele nasce na Terra. E o que ele faz? Primeiro, confrontamento. Ele tem uma postura em que ele pegou alguns personagens históricos, como Herodes, Pilatos, Anás, Caifás. Toda vez que ele foi confrontado, a postura dele era perfeita, ou seja, os oponentes, bem entre aspas, eles não conseguiam confrontá-los e vencer nesse confrontamento. Nós temos vários exemplos na história, mesmo na Bíblia, que prova isso. Outra questão dele, ele era, nesse confrontamento, imperturbável e mostrava serenidade. Isso é fato, é só a gente parar para pensar. Quando nós pegamos alguém que nós confrontamos e essa pessoa está imperturbável, já balança. Por isso que ele era, até então, para esses personagens, um adversário. Olha só como que eles olhavam. Um adversário muito difícil. Só que ele tinha outra coisa. Alegria de viver e ensinar. Não importava o tempo que demorasse a assimilação. Então, não era só um general. Aliás, isso foi muito frustrante para os judeus, né? Porque eles esperavam um Messias que brigasse, que comandasse, que enfrentasse o Império Romano. Pois é, ele tinha a alegria de viver. Ele, sendo humano, porque Jesus encarnou humano, ele tinha esse conhecimento. Por quê? Porque o espírito dele era evoluído. Inclusive, tudo isso são lições para nós, hoje, encarnados, que podemos, quando ele chega e fala que todos vós sois deuses, ou seja, todos nós podemos realizar o que ele fez. Quando ele chega e coloca os questionamentos de uma maneira moral, o agressor ele não tem outra alternativa do que olhar para si. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele não verbalize isso. Mas este é o resultado do confrontamento. Toda vez, por exemplo, quando ele chega e fala, que questionam ele, mas você é rei? Nós vamos abordar isso.
e ele fala que o reino dele não é deste mundo, ele desarma. Aí a pessoa, no outro caso, do outro lado, olha para aquilo e fala: mas que reino é esse? Então é mais fácil achar que ele é louco, que ele não é uma pessoa equilibrada, do que realmente refletir o que ele está querendo passar. Como qualquer homem enfrentou o sofrimento e a morte. Só que o sofrimento dele foi algo que a maioria de nós não aguentaria. Não aguentaria passar por que ele passou. A morte, sim, nos cabe, mas ele enfrentou um sofrimento cruel. A gente sabe dessa situação. E a realeza moral. Ele é rei porque ele é, moralmente falando, ele está num nível muito superior. Por conta de tudo isso, desses pontos, que a gente deduz que a realeza dele está voltado à parte moral. O que nós temos? Nós, seres humanos, quando nós estamos no nosso processo de desenvolvimento. Ele fala do fardo. Nós temos um fardo pesado. E o fardo pesado está relacionado à sombra. Por quê? Vamos lá. Ignorância. Quando nós temos ignorância, nós, seres humanos, somos ignorantes, aquilo pesa para a gente. É como se fosse uma sombra. Nós não temos a clareza. Nós ignoramos o que nós enfrentamos, o que estudamos, muitas vezes, não estudamos. Então, esse conhecimento que nós não temos, ele funciona como um véu, como um muro, como uma sombra. Então, a ignorância é uma das sombras. Agora, o que a sombra está relacionado aos nossos instintos primários? Nós temos o conhecimento no nosso processo evolutivo que um dia, inclusive cientificamente falando já foi provado, nós partimos dos animais. Então o nosso instinto primário, ele está relacionado à sobrevivência. Quando a gente desenvolve, ou seja, parte para o homem em si, esse instinto, pouco a pouco, vai deixando. Mas enquanto ele não deixar, ele é uma sombra. Porque nós sempre defendemos, de uma forma ostensiva, a parte material. Não vou dar para o meu irmão, porque eu não sei como vai ser o amanhã. Nós não acreditamos que a providência vai nos abastecer. Nós não acreditamos no dia de amanhã. Quando alguém chega para nós, ou nós temos a consciência do que nós estamos errando. Vamos dar um exemplo do que aconteceu lá no passado, quando os romanos, em conversas, eles tinham consciência total do domínio que estavam com o povo e do abuso que eles faziam. Não só os romanos, se a gente pegar na história, temos vários casos de escravidão. Eles sabiam que estavam abusando do poder, mas não tinha a mínima preocupação de mudar aquilo. E também coniventes
com o dos outros, de uma espécie, inclusive, de cúmplice. Será que só foi lá na história? Será que só foi no passado? Hoje nós não temos? Temos, e muito. Então, esse é o fardo pesado, relacionado à sombra. E olha o que Jesus nos fala, o fardo leve. E o que ele mostra? Clareza plena. Pensamento ilumina as trevas. Gente, olha isso. Ignorância e clareza plena. Pensamentos ilumina as trevas. A ignorância está relacionada a gente não enxergar. Aí chega Jesus e nos fala de uma maneira clara o que é preciso para a gente enxergar. Ele dá um ensinamento que vai clareando, é como se fosse uma luz. Aliás, é uma luz sobre a sombra. E o que mais? Ele nos dá o recurso da saúde, porque quando nós estamos leves e claros, nós temos uma saúde melhor. A saúde moral também. Porque a gente fala da física, mas abaixo. Mas a saúde moral nos faz bem. Ele dá o recurso da saúde emocional também. Quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus, nós somos emocionalmente mais equilibrados. Isso é fato. É só a gente pegar os grandes modelos que nós temos, como um Chico, Divaldo, Maria Teresa, sei lá, ou esses anônimos, né? Que a gente fala muito do que todo mundo conhece, mas tem os anônimos. Eles são pessoas emocionalmente equilibradas. E espiritual também, né? Isso é importantíssimo. Nós, dentro da doutrina espírita, a gente vê muito essa questão. O que é necessário para ter o equilíbrio espiritual? A gente é só seguir o exemplo do mestre. É só isso. Tá. Aí ele vem com o amor. O que você conquista praticando e desenvolvendo o amor? Conquista emocional e superior. Todas as pessoas que a gente sabe, que a gente conhece, que tem o amor nas suas atitudes, o amor no acolhimento, no amor fraterno, elas são emocionalmente não só equilibradas, mas superiores. São exemplos. Por isso, quando ele chega e fala, olha, vamos desenvolver esse sentimento. Quando ele chega e fala que é a base, o amor, é a base do ensinamento dele, amar, olha, amar a Deus. Ele colocou o verbo amar. A palavra amar. O envolvimento amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não está limitando, mas eu vou amar a Deus mais ou menos. Não, ele coloca isso como condicionante. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele soma. E o próximo como a ti mesmo. Então, a base é o amor. Quem são os próximos? A humanidade toda. Então, ele coloca essa questão como base do ensinamento. Torna-se humano e livra-se da animalidade.
que nós falamos antes? Do instinto primário e de como a gente sai e o quanto isso nos prende, impede o nosso desenvolvimento. Aí ele ensina que através do amor a gente livra dessa âncora. A gente amando, a gente pode caminhar de uma forma leve e libertadora. Então, é algo assim divino, literalmente. Por isso dessa base do ensinamento. Curar o próximo como um ato, é um ato de amor. Toda a cura que Jesus fez, ele não fez por fazer. Ele mostra o que ele está realizando, qual que é o ensinamento dele. Não é simplesmente colocar a mão e sair, virar as costas e sair andando. Ele faz mais do que isso. Então, quando a gente cura alguém, quando a gente vai dar um passe, esse passe, quando a gente faz com o coração, e a gente sabe disso, que é necessário esse sentimento maior, ele é muito mais eficiente. Se a pessoa, o assistido, recebe aquilo também com amor, tem uma eficiência muito maior. Quando a gente faz uma doutrinação, ou quando nós estamos participando no trabalho, e se a gente manifesta amor, tem um efeito muito maior. Então, o ato de curar, ele é um ato de amor, não só você curar o próximo, mas curar a si mesmo. Cada vez que a gente faz, cada vez que a gente dá um passe, cada vez que a gente se propõe a curar, o maior beneficiário somos nós. Por quê? Porque nós estamos no processo contínuo de aprendizado. Fraternidade. Ele ensinou para a gente o que é fraternidade. Quando ele chega, independente do quem ele encontra pela frente, do cobrador de imposto, que mal visto por todo, de repente se torna um apóstolo, da mulher da vida, que de repente acaba seguindo ele, se torna uma das seguidoras. Quando ele chega para a pessoa, por exemplo, que ele está caminhando e alguém chega, toca ele, que ele fala aquela famosa, alguém tirou algo de mim, ele está mostrando, está ensinando o que é ser fraterno. Ele poderia ter parado qualquer um, mas ele sentiu que alguém com verdadeira intenção tinha tocado. Outro ensinamento, oração. O que a oração faz? Dilui a escuridão que envolve o discernimento. Essa é uma questão que a gente às vezes se pergunta. Eu não estou vendo, ou estou vendo direito, eu não consigo enxergar a história da sombra, da barreira que a gente coloca. Ele explica que quando a gente ora, se a gente fizer a oração realmente com afinco, a gente consegue aos poucos enxergar essa barreira que envolve a sombra. Nós temos uma visão limitada que a oração é para pedir algo para nós. Sim, é uma das maneiras. Mas
é também uma maneira de esclarecimento, literalmente, diluir a escuridão. Porque se a gente não está enxergando, como que a gente vai ver a solução? Como que a gente vai ter a clareza? Ah, eu orei, eu consegui ver. Pois é, nós oramos e conseguimos ver a clareza. Nós conseguimos enxergar, tirar a sombra, tirar a escuridão. Nós conseguimos ver isso. Então, é uma excelente ferramenta. Só que a gente quer a mágica. A verdade é que nem no começo lá que foi falado dos agressores de Jesus. Será que a gente está querendo enxergar a verdade? Entendeu? Então, quando nós oramos com fé e realmente abraçando aquilo que nos é mostrado, nós conseguimos, aos poucos, diluir essa sombra. Traz a paz. A gente esquece disso, né? Quando nós estamos nervosos, a gente simplesmente esquece disso. Eu vou orar quando eu estou nervoso, é a única coisa é a última coisa que a gente pensa. A gente só quer extravasar ou chegar e falar com aquela pessoa que está te deixando nervoso. Pois é. Jesus nos ensina que a oração traz a paz. Então, olha quanto ensinamento. Sustentação para a vida. Por isso que ele orar quando acorda, orar para dormir, orar quando a gente tiver dificuldade. Ah, não consigo orar. A gente tem até uma ferramenta que é o Evangelho. Lê em voz alta, mas faz com o coração. Porque a sustentação a gente precisa sempre. Nós estamos aqui falando, a primeira coisa que nós fizemos, que a Silvana fez, foi uma oração. E nós temos que estar equilibrado. Se nós não estivermos equilibrados, como que a gente vai fazer algo bem feito? Então, a oração, ela tem que ser feita sempre para ter a sustentação. E é para a vida, não é pura e simplesmente para esse momento, para um determinado momento. Ah, só para quando eu vou ao meu compromisso religioso, para o núcleo, para uma igreja. Não é nada disso, é muito mais que isso. Vamos ver, outro ensinamento. Responsabilidade. Então, Jesus nos ensina a questão da responsabilidade. Libertação dos problemas, não para não acontecer algo pior. Então, nós temos que ter o conhecimento. Quando Jesus chega e nos ensina, através de um ensinamento simples do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele está mostrando que nós temos a responsabilidade nossa, individual, para a gente buscar esse conhecimento. Então, eu preciso do conhecimento. De quem que é a responsabilidade? É nossa. Não é de ninguém, é nossa. E quando ele chega lá e cura a história da mulher que estava sendo apedrejada, o que ele fala para ela? Primeiro que ele fala para os... A gente sabe muito bem dessa passagem, que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Aí o pessoal foi embora, ele vira para ela, vire, vai e não peques mais. Então ele mostrou que ela tem que assumir uma postura diferente.
Para o quê? Para não conhecer, para não aconteça algo pior. E para nós, nos dias de hoje, nós temos esse conhecimento contínuo. A doutrina nos traz, o mundo conectado, né, cheio de informações, muitas distorcidas, mas nós temos o bom senso, o livre-arbítrio, para assimilar aquilo que realmente é importante dentro dos conhecimentos de Jesus. Então, nós temos que ter essa responsabilidade para libertar do problema. Então, a questão, de novo, nós queremos isso? É isso que é o questionamento. Nós queremos realmente abraçar essa responsabilidade que envolve mudança, que envolve uma maneira diferente de encarar a vida. Nós estamos acomodados dentro da nossa vida. Pois é, nós somos sabedores que nós não estamos aqui a passeio, já ouvimos demais essa. Então, quantas encarnações nós vamos ter ou precisar para realmente assumir essa responsabilidade e se libertar dos problemas? Livre-arbítrio, nós acabamos de falar sobre isso, né? O porquê da resignação. Por que nós temos que ser o carneirinho e aceitar pura e simplesmente sofrimento? Nós falamos agora do conhecimento. E nós entendemos que o conhecimento nos liberta. Então, se o conhecimento nos liberta, nós estamos sofrendo? Sim. Temos um Pai perfeito, que faz uma lei perfeita, que é a lei de causa e efeito. Se nós, tendo uma vida normal, dentro do ensinamento de Jesus, e mesmo assim passamos por dificuldade, tem um porquê lá atrás. Isso nos traz uma tranquilidade plena. Isso nos traz a certeza que nós estamos no caminho certo. Então, resignar não é pura e simplesmente abaixar a cabeça, é sim ter a certeza que nós, primeiro, estamos fazendo tudo dentro do normal, do jeito que tem que ser feito, e também não estamos nos revoltando, criando mais débitos que teremos que consertar lá no futuro, para que não aconteça algo pior. Educador. Jesus foi um exemplo de educação, né? Mas como que ele ensinava? Ele era o mestre. É assim que ele ficou conhecido. Através da humildade. Numa época em que nós tínhamos os fariseus, os doutores da lei, todas esses personagens que mostravam muito menos humildade. Será que hoje isso acontece ainda? Será que hoje nós temos vários pseudos mestres, falsos profetas, transmitindo algo além, falando pura e simplesmente e não mostrando pelos exemplos? Então, primeira coisa, ele era humilde. A escolha dos discípulos pelo mérito. Cada discípulo, olha, escolhe um pescador. Aliás, pescadores tinham vários, né? Mas uma mulher da vida,
Que mais? Um cobrador de impostos, que tinha uma reputação péssima. Então, todos os discípulos dele não eram catedráticos. Então, ele escolhia pelo quê? Pelo coração, pela evolução moral, porque ele sabia que ele tinha que deixar semente e alguém tinha que tocar. Não poderia morrer pura e simplesmente. A missão dele era muito maior. Não era só isto. Já foi falado, né? Ensinamento pelo exemplo. Ele ia à frente dos apóstolos. Ele se colocava para lavar os pés. Ele trabalhava. Antes de iniciar, até os 30 anos, ele trabalhou e muito, e mesmo depois continuou. E os ensinamentos sempre era mostrado, ele mostrava como fazer. E não pura e simplesmente façam vocês. Qual a melhor maneira de ensinar algo? É realizando. Nós, como os pais, se a gente chegar para uma criança e falar, faça isso, a gente vira as costas e faz algo diferente, que moral que nós temos? Se nós chegarmos num restaurante e começar, não conversar e simplesmente começar os dois casais no celular e os filhos, de repente começar a pegar e você falar, não, não pode, que moral que nós temos? Se nós brigarmos entre nós e a criança começar a gritar também e a gente falar que não pode, que moral que nós temos? Então, o ensinamento, ele tem que ser feito pelo exemplo. Senão, não tem sentido e nem eficiência. Falava para todos. O que adianta a gente pegar tudo isso, todos esses ensinamentos, e guardar para um número bem limitado de pessoas? A vinda dele aqui foi algo magnífico. Por quê? Porque ele chegou e espalhou o conhecimento. Quando ele chega e fala, deixe vir a mim os pequeninos, ele fala da questão da pureza do coração. Então, ele espalhava isso. E o ensinamento dele foi tão eficiente que está vivo mais do que nunca nos dias de hoje. Porque é simples. O ensinamento é simples. Mas assimilar esse ensinamento depende de cada um, não do intelecto, mas da parte moral. Então é muito, fala para todos, mas assimila quem está preparado. Isso é fato. Ele ensina a verdade. Jesus não colocava panos quentes. Quando ele chega e fala, por isso que aquela parte no começo, que faz com que os agressores enxerguem as suas falhas, porque ele ensinava a verdade, porque ele falava a verdade. Então, as oportunidades que ele tinha para ensinar, ele sempre ensinava a verdade, não omitia. Mesmo, muitas vezes,
os discípulos sendo ansiosos para que ele revelasse aquilo que eles queriam ouvir, ele não fazia. Ele só falava aquilo que realmente teria que ser dito naquele momento. Tem muita coisa. Ele mesmo disse que algumas coisas seriam reveladas no futuro, e a própria doutrina espírita seria um desses reveladores, né, o Consolador. O caminho. Quando ele chega e coloca que ele é o caminho, ele fala, bem, eu vim aqui com o objetivo de mostrar o caminho para vocês. E esse caminho é através de mim. Ninguém chega ao meu Pai se não passar por ele. Como que não passar? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer ser o caminho? Encarnado na Terra, mostrou que ele é o caminho para chegar ao Pai, é o que nós falamos. Então, esse ensinamento que ele passa, que traz a clareza, que traz o amor, a fraternidade, é o caminho para o nosso crescimento, é lá que se dilui a sombra. É através desse ensinar, não, aqui, agora, porque o ensinamento está aí, acesso a todos. Convívio social sem ignorar as necessidades materiais, porém sem sobrepor o nosso objetivo de crescimento moral. Quando ele chega, ele tem o caminho, o convívio social, e ele nos coloca isso. Opa, quer dizer que então Jesus é o caminho, então eu não vou fazer mais nada, só vou seguir o que ele falou. Ou, se a gente seguir o que ele falou, é impossível a gente ficar parado. Ele diz que o convívio social, nós temos que conviver com as pessoas. Como que a gente vai ajudar alguém se a gente não sabe quem precisa de ajuda? Apesar que quem sabe primeiro somos nós mesmos, somos nós. Nós que precisamos do auxílio. Então, como que nós vamos ajudar alguém sem esse convívio social? Como que nós vamos fazer o que precisa ser feito sem suprir a necessidade material? Precisamos trabalhar. Se nós não tivermos o que comer, o que vestir e onde morar, como que nós vamos fazer o que Jesus prega? Então ele chega e nos coloca que precisamos ter esse convívio social, precisamos suprir as necessidades materiais. Porém, olha isso, sem sobrepor o nosso objetivo de crescimento moral. Por que nós temos que fazer o convívio social? Por que nós temos que fazer necessidade? Por que nós estamos aqui encarnados? Para o nosso objetivo do crescimento moral. É isso, gente. É simples. Não é a parte material, ela não se extingue pura e simplesmente na parte material. Não é só ganhar. Peraí, mas tem um objetivo maior. Para que nós precisamos estar bem? A ânsia, a volúpia de simplesmente ter, isso reflete a sombra. E a proposta dele não está relacionada à sombra. A proposta de Jesus está relacionada à clareza. Algumas linhas de estudos propõem busca do autoconhecimento, busca a felicidade, busca o sentido da vida. Pois é, Jesus deixou isso muito claro, não precisamos simplesmente nos aprofundar para achar
uma resposta que está bem na nossa cara, literalmente. A questão, de novo, voltando lá da responsabilidade. Será que nós queremos ver? É tranquilo. Não tem que ser pesado. O fardo é leve. O conhecimento é leve. Se nós conseguirmos, aos poucos, entender e praticar isso através do exemplo, ou seja, fazendo, nós vamos daqui a pouco estar voando, literalmente, e enxergando tudo. É isso que ele nos falou. Encarar o que somos. Ah, mas isso está muito distante. Tá. O que nós somos? A reforma íntima, que é uma das bases da doutrina, a primeira coisa para a reforma íntima está baseado no autoconhecimento. Ele chega para nós e fala, não queira que eu faça. Não é esse o propósito dele. O propósito é encarar o que nós somos. E primeiro ponto, ok, então nós somos tudo isso ou nada disso? Pense, ok, então essa realidade é. Então vamos começar, primeiro passo, um a um, até achar as respostas. E a reencarnação, uma excelente ferramenta, né? É ela que possibilita que nós estamos aqui reunidos e na próxima vida, com certeza, muitos de nós estaremos também tudo junto, diante dos nossos compromissos assumidos lá. E isso envolve oportunidades. Deus, de novo, fez a lei perfeita, dá condição de você vir várias vezes até a gente superar as nossas limitações. Então, a encarnação é uma excelente ferramenta. Nós, como espíritas, teoricamente, não deveríamos ter nenhuma dúvida com relação a isso. Mas ele era mais. Ele era o psicoterapeuta. De quem? De nós, da humanidade. Ele era aquele que ia a fundo. O que o psicoterapeuta faz? O que o psicólogo faz? Ele nos ouve. Ele tinha consciência da psique moral evolutiva da humanidade. Ele sabe os problemas que nós temos e o que precisamos para mudar. Então ele tem a consciência, ele tem essa consciência plena. A proposta, psicoterapeuta dele, preventiva e curadora para todos os enfermos da alma. Quem que são enfermos da alma? Somos nós. Quando ele propõe aquele ensinamento baseado no amor, quando ele chega e coloca aquilo para nós, ele está falando, olha gente, se vocês querem uma ação preventiva para que não aconteça pior, baseie as suas ações no amor. Essa é a base. E vai mostrando através dos exemplos. Quando ele chega para a mulher da vida, quando ele chega para ela e fala, eu te curo, segue-me. Ele curou ela. E ela, através dessa cura, ela chegou e falou, não, agora eu quero aprender tudo o que você tem para ensinar. Eu tenho a minha vida, vamos trazer esses exemplos, a gente tem que trazer esse exemplo para nós, gente. Não é lá longe, é aqui agora.
A nossa vida está torta. Jesus chega e fala: olhe para a sua sombra. Autoconhecimento. O que está te impedindo? O que você está fazendo errado? Analisa perto dos ensinamentos dele. Eu não tenho condição. Vai na igreja, vai no núcleo, vai através, procura o conhecimento. Faz tratamento de passe, não importa. Vai na igreja evangélica, não importa. O importante é você buscar o conhecimento. Vai chegar uma hora que aquilo vai clarear. É lógico que a nossa... Vamos falar de nós. A base do Kardec é a fé raciocinada, ou seja, você buscar o conhecimento e você entender o porquê acontecem as coisas. Então, nós precisamos nos curar, precisamos buscar o conhecimento. De novo a pergunta: nós queremos nos curar? Curar o quê? O que nós queremos? Aquela pergunta, né, que ele faz. O que queres? Quero ver. Quando ele chega para o cego e esse cego está chamando, ele vira para ele e fala: o que você quer? O que você quer? Eu quero ver. Então a questão nossa é saber, eu quero, o que eu quero? Eu quero ser curado, eu quero não cometer erros, eu quero me prevenir para que não aconteça o pior comigo. Então, é essa que é a questão. Autorresponsabilidade, nós já falamos muito sobre isso. Pelos acontecimentos existenciais. A culpa é do outrem. Esse outrem é o nosso cônjuge, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso chefe, nosso amigo, nosso inimigo. Bem, o que existe com a gente, a doutrina é muito esclarecedora nesse sentido. O que existe com nós, o que está acontecendo conosco, o fato de nós estarmos aqui sentados, conversando ou debatendo ou ouvindo sobre a questão de Jesus, tem a ver com responsabilidades nossas. O fato da gente não tolerar uma fechada no trânsito, a não tolerância, não a fechada, mas a não tolerância tem a ver com nós. O fato da gente dar continuidade num convívio difícil com qualquer tipo de relacionamento tem a ver com nós. É a história da parede, treinamento para jogar tênis. Ou você vai rebater a bolinha que vem, ou você ergue o muro. Aí ela vai bater só do outro lado e você não vai ter bolinha nenhuma. Então, se a gente simplesmente não revidar, por que o problema vai persistir? Então, o que acontece conosco, e a gente ainda tem mais, o conhecimento de causa e efeito. Esse é um fato. Então a doutrina nos traz esse esclarecimento. Vamos lá. Pureza no coração. A história das crianças, né? Então, ele chega e fala: olha, nós temos que ter a pureza no coração. Ele consciente da psique moral evolutiva da humanidade. Ele sabia que a humanidade precisava dessa questão da pureza. Que nós precisamos, nós não devemos nos armar sempre. Tem alguém, essa pessoa vai
vai me fazer muito mal. Se a gente pensar dessa forma, se nós pensarmos dessa forma, o mal vai estar aberto. Então, essa autorresponsabilidade pelos acontecimentos também tem a ver com isso. Quando nós temos o coração puro, a sombra também vai sendo desfeita. Qual sombra? A sombra da dureza. A sombra que faz com que a gente não aceite determinadas situações. A sombra de realizar algo que você não gosta e aquilo pesa mais do que deve. A criança, ela aceita o mundo. Ela vem pronta para aprender. É isso que a criança faz. Então, nós temos que ser crianças. Nós temos que ter o nosso coração aberto para o aprendizado. E é automático. A gente não chega para a criança e fala, como que você consegue fazer isso? Ela vem, abre os bracinhos e nos abraça. Como que? Isso é automático. Ela mostra que realmente nos ama de uma maneira efetiva e afetiva. Pureza do coração. Não devemos estar armados, e sim aceitar. Jesus fez isso o tempo todo, ele mostrou isso para nós. Transcender, ir além. O transcender aí envolve aprendizado, envolve a não limitação nossa. Já sei isso. Primeira pergunta, será que a gente sabe? Segunda, se a gente souber, imagina o que nós temos para aprender. O nosso desenvolvimento é infinito. Jesus nos falou, Jesus, que era um espírito perfeito, através dos seus exemplos, ele mostrou isso. Então, se nós temos que transcender, ir além, imagina o que nós precisamos realmente estando no básico, lá embaixo. O quanto nós precisamos transcender. Então, transcender, se a gente não tiver essa consciência, nós não temos algo básico lá do ensinamento dele, relacionado à humildade, mediunidade. Isso para nós não temos, nós temos, a nossa doutrina, ela passa muito essa questão. Mas o Jesus foi o maior médium. Então, tem várias passagens, tem as passagens da multiplicação dos pães, andar sobre as águas, cura, etc. A multiplicação dos pães, por exemplo. Qual que é o ensinamento dele? Então, mediunidade não são simplesmente por que ela existe. Porque é um questionamento por que o espiritismo existe. Por que Kardec fez a codificação? Por que as mesas ficaram girando lá para chamar a atenção? Mas qual que é o sentido maior? Por que nós somos médiuns? Por que vem uma entidade e a gente acaba passando uma mensagem, nós temos a evidência, nós sentamos em redação de lares, fazendo as nossas vibrações. Por que disso, gente? Porque mediunidade é uma ferramenta para o nosso aprendizado. Porque quando nós estamos num determinado grupo fazendo um trabalho
ou desobsessão, ou esclarecimento de identidade, vem aquele determinado irmão para chegar e dar a comunicação e fazer todo o trabalho. Por quê? Porque é para nós. É para a gente aprender. Quando ele chegou na multiplicação dos pães, o que acontecia? As pessoas estavam, aquela multidão, estavam com fome, por conta dos dias. Inclusive, não era só aquele momento que sentou lá. Aí ele pega os pães, chega para os discípulos e fala: o que eu tenho? Olha só, o que vocês têm? O que nós temos? O que nós temos, cada um de nós? Ele pegou a base. O que nós temos? Aí apresentaram os pães, o peixe. Aí ele pegou, fez um ato de fenômeno físico e todos os cestos encheram. O que ele mostrou? Qual que é o ensinamento? Que nós temos que ter alguma coisa, e todos nós temos, e o que nós temos deve ser multiplicado. Todo mundo acha, não, mas surgiu sei lá quantos peixes. É esse que é o ensinamento que pode... Não, aquilo era só para chamar atenção. É muito mais. Andar sobre a água, a mesma coisa. Ele mostrou que nem o Pedro, aqueles que ele não conseguia pescar. A questão, quando Pedro também estava totalmente desequilibrado, cheio de dúvida, eles não tinham fé. Ele mostra que nós, como cristão, como espírita, se a gente não tiver fé, a gente não consegue fazer nada. Agora, se a gente acreditar, a gente consegue fazer tudo. Então, mais uma vez, qual o sentido dos fenômenos físicos, do que aconteceu? Então, essa é uma coisa que a gente pensa, a gente para e fica, que bonito, vamos fazer uma materialização. De repente vai se materializar aqui um vaso. Nossa, como conseguiu isso? Mas por que isso aconteceu, gente? Nós temos que olhar para as coisas no sentido muito mais profundo do simplesmente que os nossos olhos estão vendo. Responsabilidade do uso. O Jesus não usava a mediunidade à toa. Tem uma série que está passando que tem a questão da companheira de Mateus, que numa confusão lá, ela acaba desencarnando. Aí Mateus vira para ele e fala: você pode curá-lo. É lógico que não fala assim, fala no desespero da ação. E Jesus fala: eu não vim aqui, eu não posso fazer isso. Por quê? De novo, o ensinamento. Ele veio com um objetivo maior. Não é porque você que fazia parte dos discípulos, o pessoal que acompanhava ele, que teria um privilégio. Nós espíritas aqui, nós somos espíritas, somos seguidores do mestre, praticamos, fazemos tudo o que a gente tem que fazer. Tá, teve a pandemia. Nós não vamos desencarnar na pandemia porque nós fazemos o que Jesus manda. Manda? Não manda nada. Se a gente entender o ensinamento de Jesus, nós não podemos e não temos privilégios. Por quê? Resignação. Nós temos que aproveitar o resignar, porque o que acontece conosco são oportunidades de aprendizado.
Ah, mas eu estou enfrentando uma doença muito grave. E como espírita não deveria. Imagina, que absurdo, que privilégio. Mas por que nós temos esse privilégio? Não temos. Por isso, isso envolve também as nossas atitudes. Ah, eu sou médium, então, por isso a história de não cobrar, né? A gente usar aqueles dons mediúnicos sempre como ato de amor. Nós já falamos sobre isso. Então, vai além. Não é pura e simplesmente aquilo. Então, devemos ter responsabilidade em nossas ações. Então, é lógico que acima de tudo vem a caridade. É lógico que devemos fazer sempre com o objetivo de auxiliar o próximo. Mas fazer com responsabilidade e não benefício próprio. Porque não tem sentido. Tudo isso a gente sabe, né? Teoricamente. Mas será que a gente está agindo dessa forma? O modelo. Ele tinha a consciência de que ele era um modelo. A missão de Jesus, por isso que ele era o caminho, por isso que ele fez o que fez, ele tinha plena consciência de que ele era o modelo. Consciência de ser o modelo. Como? É só a gente ver em todas as ações. Não, eu vou ter que ir até Jerusalém, não, eu vou ter que... Mas você vai falar com o povo sendo perseguido, ele sabia disso. Ele sabia que ele precisava falar. Proposta do crescimento moral e contínuo. Eu sou um modelo quando ele coloca. Ele é um modelo que nós precisamos crescer moralmente de forma contínua. Essa é a base da doutrina dele. Ah, mas como que eu vou? Quem que é o modelo? Ele. Jesus é o modelo. A gente sempre fala, é um modelo maior. Busca do equilíbrio da vida espiritual com a material. Nós já abordamos esse assunto agora há pouco, que a gente deve ter as nossas necessidades materiais atendidas, mas tendo como foco a vida espiritual e moral. Sempre. Então, já foi falado bastante, eu acho que a gente... Teoricamente, a gente já assimilou essa questão. O Jesus é o homem, por quê? Você lembra o que nós lemos no segundo quadro? Quando ele coloca que ele é conhecedor das questões humanas. E o que ele fez são ações humanas. O ensinamento maior, amar. Amar é questão nossa, que nós devemos realizar. Não é de um super-homem. É uma questão nossa. Quando ele chega e desencarna e morre, é uma questão nossa. Nós somos humanos assim. Quando fazer isso, aqui e agora. Não é o depois, lá na frente, o talvez, quem sabe. Então, olha a oportunidade que nos é dada. Esse Jesus, ele vem e mostra, encarnando como ser humano. Ele não chegou e não fez nada diferente do que nós. O processo, o nascimento dele foi igual ao nosso. O desencarne dele foi igual o exemplo humano. Não é igual ao nosso, porque hoje, atualmente, nós estamos tudo encarnados. Mas é dessa forma. Então é isso. Nós devemos, é simples.
não deve ser pesado. É pesado porque nós estamos ligados na sombra. A partir do momento que nós não tivermos mais essa decisão de se ligar, que é uma decisão nossa. Porque se a gente tem o conhecimento, não tem o porquê, a gente decide fazer aquilo dessa forma. Podemos nos livrar. É leve, não é pesado. É pesado por opção nossa. Mas podemos nos livrar. Quando? Agora. Hoje. Sempre. Em todas as oportunidades que nos são colocadas. Bem, gente, só um comentário. Essa música, ela foi... Em 73, o Chico deu a letra pro Roberto Carlos. Uma visita que o Roberto e o Erasmo fizeram para eles. Então, é uma música psicografada, a letra, né? É do Emmanuel. Tem algumas linhas que contestam isso, mas o Emmanuel e o Chico, através do Chico, pediu para o Roberto Carlos não falar isso. É lógico, a gente conhece muito bem e sabe o perfil, para exatamente não criar polêmica, né? Mas é só a gente analisar a letra e ver que seria algo que provavelmente ele escreveria. A gente tem que pensar sempre na figura de Jesus, do mestre, do exemplo, de tudo aquilo que foi falado. Mas nós devemos, acima de tudo, refletir o porquê que ele veio trazer esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia.